Vamos abrir lá, irmãos, em Hebreus capítulo 11. Nós vimos os 3 primeiros versículos na semana passada. Hoje nós vamos pegar a partir do versículo 4, mas eu quero ler primeiramente o versículo 6 com vocês, porque aqui nós temos a chave para nossa meditação de hoje. O assunto aqui é a fé que agrada a Deus. E esse versículo fala exatamente sobre isso. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Vamos orar mais uma vez, brevemente. Pai amado, te damos graças por essa manhã, o despertar, e essa oportunidade de estarmos diante da Tua Palavra mais uma vez, Senhor. Nos ajuda, nos auxilia, te pedimos, na explanação dela, que todos nós aqui possamos ter mentes e corações abertos para a Tua Palavra, que ela possa servir de aprendizado para nós, possa servir de estímulo, de exortação, de bom ânimo para nós, Senhor, em nos encaminharmos na nossa vida de fé, de devoção, de serviço a Ti, aqui, Pai. Por isso pedimos, abençoa a pregação da Tua Palavra agora, em nome de Jesus, é que te pedimos isso. Amém, Senhor. Amém. Então, irmãos, nosso versículo-chave aqui, versículo 6, é bem conhecido, né? Eu acho que não tem ninguém aqui que nunca tenha lido esse versículo. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero chamar a atenção de vocês hoje para um aspecto que a gente tem tratado nos estudos anteriores, desde quando a gente começou a falar sobre fé, a definição de fé. Porque muitas vezes nós interpretamos esse versículo, ele é maravilhoso, mas ele abre, assim, algum precedente para uma má interpretação, um entendimento limitado, restrito e até desvirtuado dele. Se nós entendermos a fé apenas como uma simples crença em que Deus existe, como ele fala aqui, tá? Mas notem, a gente, na verdade, vai além disso aqui, tá? Eu estou dizendo aqui, o fato de crer que Deus existe, para muitos, então, diz, olha, eu acredito em Deus, eu acredito que Deus existe, eu acredito em Deus, então eu já sou agradável a Ele, automaticamente. Será que isso é verdade? Não. Por quê? O que a gente tem estudado é que a palavra fé, ela às vezes se refere ao conjunto de ensinamentos de Deus, aquilo em que, na verdade, nós temos que crer. E outras vezes ela se refere ao nosso ato de colocar a nossa crença nos ensinamentos, a nossa confiança nos ensinamentos de Deus. Mas o que nós podemos entender é que fé, no sentido mais amplo, é a junção dessas duas coisas. Tá certo? Lembram que eu falei sobre isso? Acho que eu até expliquei um pouquinho melhor. Isso ficou claro para vocês? Tá? Fé não é só uma crença aleatória, né, fanática, sem base. Aliás, foi o que a gente falou semana passada. A fé tem fundamento, né? Fé tem base. Fé não é crendice. Então, o que nós estamos vendo aqui é esse tipo de fé. É esse tipo de fé que é agradável a Deus. Nós vemos muitas pessoas que dizem acreditar em Deus,
crer que Deus existe, mas não agradam a Deus. Por quê? Porque a fé deles é errada. Tiago diz que até os demônios creem que Deus existe. Certo? Eles sabem que ele existe. Que ele é real, que ele é verdadeiro. Mas eles não têm nenhum tipo de fé no sentido de buscar agradar a Deus. Assim, muitas vezes é o homem também. Age como os demônios. Eu sei que Deus existe, mas não me importo nem um pouco com ele. Não são só os ateus que são pecadores. Aqueles que acreditam que Deus existe, sim, muitas vezes agem até pior do que os ateus. A fé que agrada a Deus é aquela fé que, conhecendo a vontade de Deus, deposita sua confiança. E quando a gente confia em alguém, o que a gente faz? Isso. Você confia, você se entrega, você obedece. Você fala, se você confia naquela pessoa e ela disser faça isso, você vai e faz, porque você confia. Né? Se a gente pegar isso num sentido comum, no nosso dia a dia, nós podemos observar se alguém te recomenda usar, sei lá, algum remédio ou fazer alguma coisa na sua casa. Se você não tem muita confiança no que a pessoa diz, ela não sabe muito do que está dizendo, você fica meio receoso de fazer, né? E às vezes tão receoso que não faz. Não sei não, isso aí. Mas quando você ouve de alguém que tem conhecimento de causa, que pessoa confiável para você, você já é induzido a fazer aquilo. Então, não, se tal pessoa falou, ela tem conhecimento. Ela sabe o que está dizendo. Então, eu vou confiar em fazer. Muitas vezes parece que nós não confiamos muito na Bíblia. Quando nós lemos uma coisa e não fazemos o que ela diz. Não, mas hoje em dia a gente faz um pouquinho diferente, né? Irmãos, a nossa fé, se nós queremos mesmo agradar a Deus, a nossa fé não deve ser assim. Restringir a palavra de Deus na nossa vida. Amém? Não podemos restringir. Então, nós passamos a ver aqui, esse capítulo 11, ele vai relatar tanta gente que, por sua fé, fez determinadas coisas. Por quê? Porque eles conheceram a vontade de Deus e confiaram nela. E assim se entregaram à vontade de Deus. Esse deve ser o objetivo do crente. Se entregar à vontade de Deus. Haja o que houver. Custe o que custar. E o relato aqui de Hebreus começa por alguém que pagou caro por sua fé. A gente conhece o primeiro mártir no Novo Testamento. Quem é? Estevão, né? Mas será que ele é o primeiro mártir da fé, que a gente poderia dizer? Alguém que morreu por causa da sua fé? Porque o que é um mártir? É alguém que por seu ideal, sua fé, ele é perseguido por alguém a ponto de ser morto. E o Estevão, por declarar as verdades a respeito de Cristo,
Ele foi perseguido e morto. Mas nós encontramos aqui, no Antigo Testamento, o testemunho de Abel. Então, Abel, sim, nós podemos dizer que é o primeiro mártir da fé. Ele morreu por causa da sua fé. Ele não desafiou ninguém, não era a intenção dele, mas, notem, ele foi odiado, perseguido pelo seu próprio irmão por inveja, porque Deus se agradou da oferta dele. E por que é que a oferta de Abel agradou a Deus? Como é que nós podemos agradar a Deus mesmo? Nós acabamos de ler, né? Pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se o Abel agradou a Deus e o Caim não, é porque teve essa diferença entre eles. Tá? Eu já vi alguns comentários que assim dizem, não há diferença, Deus não fez distinção pela oferta que eles deram. De certa forma eu concordo, até um certo ponto. Mas eu sempre olho para o tipo de oferta dos dois e eu vejo que a oferta de Abel foi melhor, mais apropriada. Não, aí nós juntamos aquela coisa que eu tenho dito sobre fé. Tá? Não é só crer, confiar em Deus. Notem, crer que Deus existe. Abel cria que Deus existia? Sim, e que ele é galardoador. E o Caim? Cria que Deus existia? Sim. Prova disso? Que prova nós temos que o Caim? Ele levou uma oferta. Isso, a Bíblia relata que Deus falou com ele, né? Repreendeu. Olha, o que você tem aí no seu coração, Caim, não deixa o pecado te dominar, tomar conta. Então nós vemos que não é um simples acreditar que Deus existe. Tanto Abel quanto Caim acreditavam que Deus existe. Mas a fé do Abel fez com que ele buscasse fazer a coisa certa, com o propósito certo e a coisa certa. E ele foi agradável a Deus. Ele levou ali uma oferta com sacrifício de sangue. O Caim estava errado, tanto no seu propósito, quanto na oferenda, na oferta que ele fez. Versículo 4. Pela fé, tá? Pela confiança de Abel em Deus, ele ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Maior aqui quer dizer melhor, mais perfeito. Pela fé, Abel sabia, ele entendia o evangelho. O que o Abel demonstrou aqui é que ele já entendia. Quando meu pai, Adão, pecou, ali no Éden, Deus sacrificou um animal inocente para cobrir a vergonha do pecado dele. Ali está contido, irmãos, uma revelação do Evangelho. E talvez quando a gente lê aqui a princípio, isso não fique tão claro para nós. Mas à medida que nós vamos lendo a Bíblia, nós vamos entendendo que isso era claro para eles, sim. Senão não teria significado. Se a gente pegar lá na época de Moisés, já tinha lei dizendo para sacrificar animais. Mas aqui nós não lemos nada, não tem lei. Percebe? Por que é que o Abel foi e pegou um animal e sacrificou? Porque ele entendia o que Deus ensinou para o seu pai.
porque ele entendia o que foi dado por Deus, né? Abel não tinham a Bíblia ainda, mas eles tinham o ensinamento de Deus. Que um justo teria que morrer pelos injustos, por eles. O seu pecado vai refletir sobre toda a raça, sobre a descendência. Abel sabia que herdou a pecaminosidade de Adão. E ele procurou agradar a Deus, demonstrando aquilo. Senhor, eu sei que eu deveria estar sendo morto aqui, mas pela tua graça e misericórdia, alguém morreu no meu lugar. Iria morrer ainda, né? Aquele animal representava ou prefigurava Cristo. Irmãos, isso é confiar em Deus, é saber, é conhecer a palavra. A fé tem fundamento, volto a dizer. A fé tem base. E qual é a base dela? É a palavra. O que Deus ensina é a gente ouvir, entender, confiar e obedecer. Amém? É isso. É essa fé que agrada a Deus. Essa é a fé que o Abel teve. E essa fé encontra seus inimigos. Quando nós vivemos uma vida de fé, mesmo para agradar a Deus, nós não temos que ter como expectativa agradar os homens. Alguns vão se agradar, outros não. O próprio irmão de Abel abominou aquilo, porque ele se moveu de inveja, de ciúme, porque Deus se agradou mais de Abel do que dele. E olha que Abel não tinha nem recebido ainda o galardão. Mas de alguma maneira Deus demonstrou que se agradou da oferta de Abel e não da dele. Tem essa questão também que aquele que se achega a Deus com fé, essa fé, que conhece a palavra, que obedece, confiando em Deus, esse sabe que vai ser recompensado por isso. Amém? Irmãos, fé é isso, eu confio. Eu vou fazer, pode me custar muito, mas eu vou ser recompensado. O Abel foi recompensado com a morte breve. Mas para o crente, como Abel, o que representa morrer cedo? Ele logo foi para a presença de Deus. Não podemos ter nenhuma dúvida de que o Abel já está recebendo sua recompensa na presença de Deus. E que quando acontecer aquela coisa lá que Paulo fala, quando Cristo voltar e os mortos ressuscitarão e virão com ele, sabe? O Abel vai estar junto. Ele vai ser um deles. Voltamos para o versículo. Versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou testemunho de que era justo. A sua vida de fé, de confiança em Deus, demonstrou que ele era justo. O que é uma pessoa justa? É aquele que pratica a justiça. Uma pessoa justa é aquela que pratica a justiça. Qual é a verdadeira justiça?
A Bíblia fala tanto em justiça, né? Qual que é a justiça? Hã? Vontade de Deus. A vontade de Deus, amém. Obrigado. Aí sim. Tem que falar. Eu vou arrumar aquele aparelho. Mas às vezes alguns irmãos, né, eu já ouço mal, mas alguns irmãos respondem junto, aí piorou para mim, né? Mas tá, ficou claro. Eu só ouço bem se vocês responderem em coro, tá? Todo mundo falar a mesma coisa. Mas é isso, a justiça é a vontade de Deus, irmãos. Então, o que se observou em Abel foi o testemunho de que ele era justo, ou seja, o testemunho de que ele era alguém que praticava a justiça, ou ele praticava a vontade de Deus. Ele fez aquilo que era a vontade de Deus, diferentemente do seu irmão Caim. Dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Olha, Abel morreu lá atrás, lá no comecinho, milhares de anos. Mas o testemunho dele, o testemunho da fé de Abel, ainda fala. Eu espero que fale aos nossos corações hoje. Amém? Que a gente possa olhar para esse testemunho de Abel e não ficar com, coitadinho do Abel. Esse Caim odioso. Não. Esquece essas coisas, essa parte. É olhar para o seguinte. Que testemunho maravilhoso desse Abel. E Deus deu testemunho. Deus declarou isso. E fez, inclusive, com que, inspirando, segundo cremos, Moisés, no relato do Gênesis, Deus fez com que esse testemunho de Abel, da fé dele, ficasse registrado para a posteridade, para os nossos dias, para servir de exemplo para nós, de estímulo. Que o testemunho de Abel fale para nós, irmãos. Não é só uma história comovente, não é só um drama. É um testemunho de fé. O Abel demonstrou com isso que o propósito da vida dele era agradar a Deus, fazendo a vontade dele. Será que nós temos esse mesmo propósito? É isso que nós temos que ser levados a pensar. Às vezes é tão difícil. Nós vamos encontrar diversidades. Talvez nós vamos trazer a ira de outros sobre nós por fazer a vontade de Deus. Mas e aí? Aí nós caímos num dilema que tem sido uma constante na vida dos crentes hoje. Muitas vezes, pensa se isso não tem afetado a sua própria vida. Muitas vezes nós estamos muito preocupados em agradar a outros e em detrimento de Deus. Irmãos, vocês não estão aqui para agradar o mundo. Amém? Vocês não estão aqui para agradar o mundo. Não estão aqui para agradar o
o patrão, o cliente. Vocês não estão aqui para agradar o pastor. Eu não estou aqui para agradar vocês. Eu não quero dizer com isso que a gente tem que ser desagradável aos outros. Tá? Nós vamos cumprir nossos deveres com zelo, com capricho. O que eu quero dizer é que a prioridade da vida do crente é viver uma vida de justiça. Por quê? Porque ele tem que mostrar para o mundo que ele é bom, que ele é reto. Não, as pessoas têm que olhar para a nossa vida e glorificar não a nós, mas glorificar a Deus. Uns vão glorificar a Deus por ver nós andarmos em justiça e outros vão nos odiar. Então, nunca nós vamos agradar todo mundo. O problema é quando a gente se aplica em agradar os homens em detrimento de Deus. Então, nós temos que ter uma vida de fé verdadeira, tá? Então, ponto principal, irmãos, da nossa meditação de hoje. Nossa vida de fé. Você é crente? Hã? Você se chama de crente? Crente é aquele que tem fé, aquele que crê. E o que é isso? É aquele que acredita que Deus existe e que Deus é galardoador. E nós cremos tanto que Deus existe e que Ele é verdadeiro e que Ele vai recompensar a nós por fazer a vontade dEle, que nós não temos outro caminho a não ser fazer a vontade dEle. Essa é a vontade de Deus, que a gente glorifique Ele. Nós fazemos a vontade dEle quando nós entendemos nossa pecaminosidade e cremos que Jesus morreu no nosso lugar. Porque é isso que Deus ensina. Mas, a partir daí, o que Jesus veio estabelecer? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus veio restabelecer a nossa ligação com Deus. Isso é a verdadeira religião, né? Religar com Deus. A ligação que o homem perdeu com o seu Criador por causa do pecado é refeita por meio de Cristo, exclusivamente. Uma vez religados a Deus, confiando em Deus, crendo nele, sabendo que fomos remidos por Ele, o que nos resta? Agradar a esse Deus tão maravilhoso. Por que é que nós cantamos? Para mostrar nossas belas vozes? Não, eu quero exaltar, enaltecer a grandeza de Deus. Nós cantamos um hino, agora, antes da pregação, chamado Maravilhas Divinas. Acho que é o 7, né? Só fala de algumas coisas ali. Mas, irmãos, nós somos levados pela fé a querer engrandecer a Deus. E como é que a gente engrandece e agrada a Deus? Fazendo a vontade dEle. Louvando a Ele de verdade. Não adianta a gente cantar se a gente não tiver movido de um desejo de fazer a vontade dEle. Nós cantamos às vezes, tudo entregarei, tudo entregarei. Lembram desse hino? E chega na hora, não entrega nada. Não somos capazes de entregar tempo da nossa vida. Somos mesquinhos na contribuição, na oferta. Não entregamos um testemunho fiel. Nós não entregamos nada para Deus. Não entregamos nada. E chega lá, cantamos, tudo entregarei, tudo entregarei. Abel entregou tudo. Nós temos que olhar para esses exemplos de fé
entendendo isso, sacrificando mortificando, melhor expressão bíblica, né? Mortificando quem? Quem? O eu, o velho homem, mortificando o velho homem. Por quê? O velho homem é aquele que existiu antes da fé. Antes de Cristo, antes de eu conhecer Cristo. Esse velho homem vivia de qualquer jeito. Esse tem que ser mortificado, morto cada dia. E nós temos que ver e fortalecer o novo homem. Quem é o novo homem? É aquele que agora tem o Espírito Santo habitando nele. É aquele que agora examina, né, e vai adquirindo o conhecimento da vontade de Deus. Eu acho que eu já falei isso para vocês. Assim, eu vejo na minha vida, quando eu me converti, né, nos primeiros anos, no primeiro amor, né, naquela fase inicial, eu achava que estava me santificando, né, o que eu não enxergava, eu comparava o eu velho com o eu renascido. Então, à primeira vista que eu tinha, olha, realmente era uma diferença brutal. Só que hoje eu olho para o Valdir daquele tempo e eu enxergo que eu não era nada daquilo que eu pensava que era. Por quê, irmãos? Eu não tinha conhecimento de muita coisa. Tá? Na verdade, hoje eu tenho mais consciência. O crente, à medida que ele amadurece, ele vai tendo mais consciência do que ele é. Tá? Então, hoje eu sei que eu não sou tudo aquilo que deveria, mas eu enxergo que houve progresso daquele primeiro Valdir, que parecia tão bom e não era, para os dias de hoje. Hoje eu conheço mais da vontade de Deus. Eu tenho... Então, hoje eu enxergo com mais clareza o que fazer para agradar a Deus do que antes. Na minha ignorância, né, talvez a gente, no primeiro amor, a gente é imbuído de muito boa vontade, porém com pouco conhecimento, né? Um conhecimento raso ainda. Mas é ali, a gente começa a trabalhar a nossa vida, pautado pela fé. E a nossa fé vai crescendo. Como é que a nossa fé cresce? Eu conheço mais da vontade de Deus e eu aplico mais daquela vontade de Deus na minha vida. Eu aplico mais para me corrigir, para buscar agradar Ele. Então, é isso. A gente não chega à perfeição aqui, né? Mas é aquela história. Vai como a luz da aurora, né? Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Bem, é o que nós buscamos, nós almejamos. O versículo 5, irmãos, também fala de um outro personagem bíblico, que, aliás, a Bíblia fala muito pouco. Enoque. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Se a gente comparar esses dois personagens, nós vamos observar Os dois tiveram fé, concordam? E a Bíblia está declarando isso. Mas tem um contraste na vida deles. Talvez propositalmente o autor de Hebreus colocou aqui, citou os dois. Por quê? O Abel sofreu morte.
e sofreu uma morte cruel. O chamado fratricídio, né? Ele foi morto à traição, por inveja, uma coisa, vamos dizer assim, banal, pelo seu próprio irmão. Cruel, trágico. Pelo que a Bíblia relata, o Caim não se deu nem ao trabalho de sepultar o Abel. Ele matou ele lá no campo e largou ele por lá. O Enoque é o contrário. Ele não passou pela morte. Um sofreu uma morte cruel, o outro, os dois pela fé. O outro foi levado para não passar pela morte. Deus poupou Enoque. Mesmo tendo como regra, né, o que o próprio autor de Hebreus diz: ao homem está ordenado morrer uma vez. O Enoque não morreu. Deus trasladou, quer dizer, transportou ele para a glória. O corpo dele desapareceu. Esse também não foi sepultado, porque ninguém viu o corpo dele. A Bíblia fala tão pouquinho do Enoque. Mas o que nós vemos dele é glorioso, irmãos. É alguém que, qual é a expressão bíblica mesmo? O que ele fez? Andou com Deus. Alguém leia Oséias 3:3. Oséias 3, versículo 3. Quem achar primeiro pode ler. E ele me disse: Tu ficarás comigo muitos dias, não te substituirás. Não, peraí. Será que... Não, não é esse não. Hã? Oséias 3:3. Opa, será que eu passei o versículo errado? Desculpa, não é Oséias, é Amós. Pode ler o Amós. Porventura, os dois juntos não estiverem de acordo? Ah, tá, esse aí. Tá, obrigado, irmão. Desculpa, eu fui na memória aqui, confundi o profeta. Então, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Isso é uma coisa aplicada aos homens, né? Quando a gente não está de acordo, a gente acaba se separando. Isso aí toda circunstância. Mesmo sendo movidos pela mesma fé, pelo desejo de servir a Deus, por exemplo, nós encontramos um caso clássico que o Paulo e o Barnabé, dois servos de Deus, não tem o que falar contra eles, né? Você pega Paulo, nós amamos Paulo. Quanta coisa maravilhosa a gente tem. Um homem de fé, testemunho maravilhoso. E o Barnabé? O Barnabé se fala menos dele, mas olha, é um personagem bíblico que o que a Bíblia fala dele, gente, me faz crer que era um grande servo de Deus. As atitudes dele, o pouco que fala dele, generoso, né? Ele vendeu propriedades para socorrer irmãos. Quando precisou ir lá para Antioquia ver como é que estavam aquelas coisas, quando eles ouviram falar do que estava acontecendo, que tinha gentios lá convertidos, quem a igreja mandou? Vai lá, Barnabé. A ideia de buscar Paulo, Barnabé. Quem recebeu Paulo lá em Jerusalém? Todo mundo estava com medo quando Paulo se converteu, né? Ele tinha saído de Jerusalém para perseguir os crentes.
E quando ele aparece lá em Jerusalém, todo mundo estava com receio dele. Quem foi que chegou em Paulo? Barnabé. Então, a gente vê algumas coisas dele e depois sendo um missionário mesmo. Né? Deus escolheu ele e Paulo para fazerem a obra missionária ali. Ali Deus estabeleceu, podemos dizer assim, os primeiros missionários mesmo das igrejas cristãs foram esses dois, Paulo e Barnabé. E no entanto, esses dois tiveram aquela contenda na segunda viagem pela questão de levar ou não o Marcos junto. Lembram disso? Acho que a gente falou sobre isso outro dia, né? O Barnabé queria levar, o Marcos era sobrinho dele. E ele tinha confiança em Marcos, que ele não faria de novo o que ele fez na primeira viagem, de logo resolver voltar, né? Deixar eles... E voltar para casa. O Paulo já meio, como a gente diz, meio cabreiro, né? Com a atitude do Marcos, não queria levar. E eles não entraram num acordo. O que aconteceu? Não andaram juntos. Eles não brigaram, não fizeram oposição, conflito, simplesmente vamos um para cada lado. Porque quando a gente não está de acordo numa coisa, não tem jeito de a gente andar e fazer aquilo juntos. Né? Mas aqui o nosso texto, voltando, nós estamos falando, irmãos, de andar com Deus. Tá? O que diz a Bíblia é que o Enoque andou com Deus. Então, se não tem como andar junto com alguém, se não estiver de acordo, nós podemos entender que esse andou com Deus, do Enoque, é o quê? É que ele andou no mesmo propósito de Deus. Ele andou fazendo a vontade de Deus. Amém? É isso. Então, novamente, nós fomos levados a pensar, né, a refletir o quanto nós temos buscado andar com Deus. Se nós não andarmos com Deus, ou seja, fazendo a vontade dele, o que acontece? Nós não vamos andar junto, né? Se nós não fizermos a vontade dele, não vamos andar junto, não tem como. É onde a comunhão do crente com Deus vai esfriando. Se nós estamos falando de uma fé salvífica, eu não estou falando em perder salvação. Mas note que nós crentes, você pode ter certeza da sua salvação. Mas, irmãos, nós podemos nos distanciar de Deus a ponto de perder a conexão com Ele. É onde o crente a Bíblia já não toca mais o coração dele. É onde as orações dele, ele sente que são frias, que são monótonas, que não passam do teto, né? Será que você está assim? Sabe, na minha mocidade, na minha juventude, às vezes, a gente não é dado assim a emocionalismos, mas às vezes a gente via testemunhos que eram comoventes. Pessoas se convertendo e vir à frente com lágrimas. Crentes, né, convertidos já, demonstrarem sua empolgação pela palavra de Deus. De tocar o coração mesmo, de contrição. Eu pergunto para você, quantas vezes você tem visto esse tipo de coisa ultimamente? Hã? Há quanto tempo você não vê um crente verter uma lágrima? Quando ele é confrontado com a palavra de Deus.
Como é que está o seu coração quando você ouve a palavra de Deus? Entra e sai. Nós falamos, o estudo foi bom hoje. Irmãos, existe uma coisa, estudo, até eu já falei isso para os varões quando a gente começou a pregar aqui, e eu vejo que os irmãos enveredam muito para o estudo. Às vezes eu peço para o irmão pregar, ele vem e dá estudo. Não é o que eu quero. Tá? Por quê? O estudo, tudo bem, ele é útil, é bom. Vamos examinar aqui o conteúdo desse ensino. Mas a pregação, ela tem que pegar aquelas verdades e fazer uma aplicação prática à nossa vida, ao nosso coração. A pregação tem que falar ao nosso coração. Eu tenho chamado aqui de estudo em Hebreus, porque a gente pegou o livro todo, mas o meu propósito não é fazer um estudo aqui. Eu quero pregar no livro de Hebreus. Eu quero que essas coisas, irmãos, meu propósito é que essas coisas sejam aplicadas aos nossos corações, à nossa vida. Então, a gente olhar aqui, não é só recompor a história aqui, capítulo 11, né? Os heróis, esse aqui, Abraão, Moisés, tal. É a gente olhar para os exemplos deles e aplicar para a nossa vida. Sem frieza, sem mornidão. A palavra de Deus, ela é necessário e é agradável até para a gente quando ela vem quente. Quem gosta de comer comida gelada aqui? Pegar o arroz da geladeira lá e comer. Pegar aquele feijão que foi para a geladeira do dia anterior, pegar ele lá na panela, né? Já engrossou até, né? Você pegar lá. Pode ser que tenha alguém com gosto excêntrico que goste, né? Mas a gente gosta do quê? Quando vem aquele feijãozinho recém, né? Cozido ali, quentinho. Aquilo desce um paladar gostoso. A palavra tem que vir para nós também quentinha, mas nós temos que receber ela com gosto. Ela tem que ser agradável ao nosso paladar espiritual, não o carnal. Sabe? Se a gente quiser ter uma palavra, uma pregação agradável à carne, então nós vamos fazer aqui piada, muito entretenimento, né? Uma coisa, uma oratória de uma maneira mais envolvente com as pessoas, para agradar a carne. Pode ser a maneira mais simples, o pregador mais simples, né? Mas, irmãos, o que importa é que a gente pegue aquelas verdades assim da Bíblia e que ela venha para a gente com sabor gostoso. Isso vem de Deus. É Deus falando comigo. Essa é a intenção da Bíblia, da palavra de Deus. É Deus falar com a gente. Para quê? Para que a gente entenda, né? Para que a gente não só conheça, mas que a gente entenda a vontade dele. E se a gente é crente, o crente crê, confia e obedece. Eu acredito que nenhum de nós vai ser trasladado. Mas o próprio Enoque teve, na sua trasladação, o testemunho de que ele agradou a Deus. Abel agradou a Deus, Enoque agradou a Deus. Por quê? Porque eles viveram uma vida de fé. Aquilo que eles conheceram da vontade de Deus, eles se colocaram a viver, a aplicar. O Enoque andou com Deus.
de uma maneira tão intensa, né? Ele estava tão afinado com a vontade de Deus, isso era tão intenso, que Deus falou: eu não vou deixar você passar o mesmo que Abel, Enoque. Eu vou ter misericórdia de você, eu vou te tirar, vou trazer você para mim. É essa fé que nós temos que buscarmos, essa fé que agrada a Deus. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas aquele que tem fé, ele sabe que Deus existe e que Ele é galardoador. Nós vamos ter a recompensa de Deus. Aquilo que Ele promete, né? Voltando ao outro hino, aquilo que promete, dá. Nós confiamos que Deus é fiel nas suas promessas, Ele vai cumprir. Tá? Semana que vem a gente continua vendo Noé, Abraão, Moisés, quem sabe. Vamos avançando aqui. Tá? Vamos fazer.